albergue e continuaram aquela obra. E um dia ele foi servir a pátria e estava na Suécia. Escute aí, você vai entender que esta obra, ela sempre foi sofrida, mas Deus sempre esteve com as suas mãos estendidas para abençoar. E o pastor Jotinha estava na Suécia, e lá Deus, através do seu Espírito, falou com ele. Ele disse: olha, tenho eu uma grande obra para tu voltar a fazer no Brasil. E em poucos minutos depois chegou uma carta do Brasil para lá. E quando ele leu, estava escrito na carta: a irmã Maria, lá no Rio Grande do Sul, mandou dizer para o pastor que até o domingo a igreja que estava aberta. Depois do domingo, o juiz daquela cidade, deputado federal na época, ele havia conseguido uma lei que iria fechar as portas daquela igreja. E ela disse: pastor, por favor, vinha participar do último culto da igreja conosco. E o pastor, antes de sair dali, daquele país, o Espírito Santo bradou e disse para ele: vá vestido de branco. E ele colocou um terno branco, uma gravata branca, uma camisa branca, um sapato branco, e saiu sem entender nada de lá para cá. Quando ele chega ali em Porto Alegre, aqui no Brasil, ele desceu do avião, tomou um carro até próximo àquela cidade. E quando ele desceu naquela rua, ele começou a andar. Lá adiante viu uma multidão correndo. Ele disse: é o senhor que é o médico? E ele não entendeu nada. Pegaram ele pelo braço e levaram até uma mansão de um homem muito poderoso. Lá estava uma criança com 3 anos, uma festa muito grande. Aquela criança havia perdido a vida sendo afogada dentro da piscina. E aquele juiz aquele homem havia ligado para o médico vir atender aquela criança. E ele, pensando que era o pastor Jotinha, trouxe até aquela criança e disse: doutor, a minha filha está morta, e o senhor faça alguma coisa. O senhor é médico? Ele fez: não. E ele parou assim e ficou olhando para a multidão. E ele disse: Deus, restitua a vida dessa criança. Ele levantou o braço daquela criança ali deitada, esticou o braço e começou a soprar na boca daquela criança e fazer a compressão. E ele foi orando, orando. E quando menos esperou, aquela criança começou a respirar. A água saiu ali da sua barriga pela boca. E a multidão começou observando ali. E disse: o doutor deu vida à criança outra vez. Mas ele não entendia nada naquele momento. E aquele homem pegou um cheque de 1 milhão de cruzeiro na época e deu para ele. Quando ele pegou o cheque de 1 milhão de cruzeiro, o pastor Jotinha, ele pegou aquele cheque e rasgou todinho. E disse: meu Deus, tem cuidado de mim. E chegou lá no chão. Quando ele vai saindo da porta daquela mansão, lá vem a irmã Maria e disse: pastor Jotinha, o que o senhor estava fazendo ali? Ele disse: minha irmã, eu estava fazendo a obra. Ela disse: esse homem aí é o juiz e o deputado federal que conseguiu eliminar a justiça e vai fechar a igreja. Ele disse: vamos embora. Foi para o culto. Quando abriram as portas da igreja, o povo começou a chegar. E quando menos esperou, lá vinha aquele homem muito poderoso, com a sua família e muitos amigos que estavam na festa. Deram a palavra ao pastor Jotinha, e quando ele começou a falar, aquele juiz disse: por favor, pastor, me dê o microfone. E o pastor passou o microfone para ele. Ele disse: olha, pastor, a minha filha estava morta. Na verdade, eu sou um homem muito importante neste lugar. Agora, olhou para a multidão e disse à esposa dele: cadê o papel para fechar as portas da igreja? A esposa dele trouxe o papel, e ele pegou o papel perante toda a multidão e rasgou todinho e disse: de hoje para frente eu também quero adorar esse Deus. Aleluia, aleluia. Muitos tentaram fechar essas portas, mas Deus continua com ela aberta, para você ter acesso a entrar e receber aquilo que você está precisando.
Creia nisso. Deus, Ele é fiel e cumpre com a sua palavra. Nós vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Livro do evangelista São Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista São Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 20 ao versículo de número 22. Mateus, capítulo 9, versículo 20 ao versículo de número 22. Mateus, capítulo 9, versículo 20 ao 22. Vitória a Deus dará-lhe, eu sei. Vitória a Deus dará-lhe, eu sei. Se eu andar em sua luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará-lhe, eu sei. Diz assim a palavra de Deus: e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar na veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante aquela mulher ficou sã. Amém? Nós queremos trazer uma palavra da parte de Deus para a igreja e queremos dar um tema à nossa mensagem que vamos trazer. Eu queria que você repetisse comigo. Diga comigo: a minha fé vai ser recompensada. Você pode falar melhor. Diga comigo: a minha fé vai ser recompensada. Glória a Deus. Creia nessa noite. E como disse Jesus, a sua fé pode ser tamanho um grão de mostarda, mas essa noite ela pode ser recompensada. Meus queridos irmãos e ouvintes, como hoje um culto festivo, mas que eu creio tem muitas pessoas não evangélicas, e nós estamos pensando em você essa noite. Pois a palavra de Deus nos afirma que há alegria no céu por uma pessoa que se arrepende, mas do que por 99 justo que não necessita de arrependimento. E eu tenho certeza que foi pela fé que você veio até aqui à igreja esta noite. Eu tenho certeza que é pela fé que a igreja está vivendo ainda os últimos dias da igreja na terra. Eu creio que pela fé você está salvo aqui esta noite. Pela fé Deus abriu uma porta de emprego. Pela fé Deus abriu uma porta de comércio para você. Pela fé Deus te deu a esperança de um dia entrar nas mansões celestiais. Mas o problema dessa mulher era muito grave. Primeiro, ela tinha uma grande necessidade. Aquela mulher, ela tinha uma necessidade que ninguém poderia resolver. Talvez você está aqui nessa noite com uma necessidade que alguém pode solucionar, mas pode ter alguém aqui esta noite que tem uma necessidade que somente Jesus é quem pode solucionar. E aquela mulher, ela padecia. Diz a Bíblia aqui que ela estava enferma há 12 anos. Ela tinha um fluxo de sangue, ou seja, pela lei ela era uma mulher impura. E pela lei de Moisés nós vemos na palavra de Deus que uma mulher, quando estava nos seus tempos impuros, ela não podia tocar em nada e ninguém não podia tocar nela. Aquela mulher era
separada, não podia viver com a comunidade ali de forma geral. Mas eu quero te afirmar esta noite, meu querido ouvinte, você que veio aqui ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E nesta noite, você que veio para aqui carregado de pecado, perseguido, aleluia, alguém até pensa que você está destruído,